Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz, amém, igreja? Amém. As crianças aqui à frente, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar pelo departamento infantil, amém? Com mãos abençoadoras. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Estenda as tuas mãos, vamos abençoar. Pai, nós queremos te glorificar e te agradecer na beleza da tua santidade, te dar graças por poder estar sentado diante de ti, na tua casa, que é chamada casa de oração. E agora eu apresento, Pai, o departamento infantil, Senhor. Aqui está o futuro da tua igreja, Pai. Capacia as tias, abençoa, Pai, a liderança. Pai, que esse ministério venha fluir, ó Pai, ministrando a tua palavra no coração dessas crianças, para quando ficar mais velho, não se desviarão dos teus caminhos, mas daqui tu levantará líderes, obreiros, ó Pai, missionários, diáconos, pastores, para glorificar e engrandecer o teu santo nome. E na autoridade que é cometida como ministro de Deus, eu ministro toda sorte de bênção sobre o departamento infantil, sobre as crianças de oro, no nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma quinta-feira da vitória, amém? Eu creio que Deus tem coisas tremendas para as nossas vidas. Quero chamar o irmão Marcelo aqui à frente, amém? Glória a Jesus. Você abre o teu coração para aquilo que o Senhor há de semear. Ele vai fazer aquilo que apraza Ele as nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez diante da tua santa presença. Eu agora apresento a vida do teu filho, a qual o Senhor vai usar como instrumento de bênção, um vaso de honra, para glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Revela, Pai, a tua palavra que está aí no teu coração e vindo em conta aos nossos corações. Fala conosco pela tua infinita misericórdia, Pai. Que Ele diminua para que tu venha ser engrandecido, porque toda honra e toda glória pertencem somente a ti, Senhor. E eu repreendo agora toda manifestação contrária ao ordeno. O inimigo pega tudo aquilo que pertence a ele, vá se retirar e vá para o lugar determinado pelo Senhor Jesus. E te peço, Senhor, delega teu milhares de anjos neste lugar, a pelejar, a guerrear e a declarar a tua glória sobre as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, igreja? Você pode glorificar a Deus, amém? Glória a Deus. A paz, amado. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel para conosco. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Sem mais delongas, o tempo nos espera. O dia está próximo de Jesus voltar. Nós temos que estar preparados. Mas vamos ter nossa Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15, verso 20 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 15, do verso 20 em diante. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Miriam profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um leito, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O 23 agora mais. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos,
e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amados, vamos repetir comigo, eu vou ler uma vez aqui, só isso aqui, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, você que seguir, amém? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, a igreja, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus, amado. Pode pegar seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia. Glória a Deus, é o culto da vitória, amado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, papai. Amados, para nós entendermos aquilo que aconteceu, eu preciso voltar no contexto. Porque o 20 eu comecei lendo, então Miriam profetiza, e um Arão tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Se nós voltarmos ao livro de Gênesis, no último capítulo, no capítulo 50, no final, vai dizer que José, próximo da sua morte, já lhe falecer, ele fala aos hebreus, aos israelitas, fala assim: Deus vai visitar vocês, estejam atentos e prontos para ouvir a voz do Senhor. E no primeiro capítulo de Êxodo, o rei, que era da época de José, esse rei morreu, um outro rei assume, e esse outro rei que assume não conhecia os israelitas. Ele via que a multidão israelita crescia cada dia mais, e ele achou que iria acontecer o quê? Esse povo a cada dia está se multiplicando, esses hebreus, e pode ser que venham povos contra nós, e esse povo que hoje se encontra aqui conosco, pode ser que se vire contra nós. Então o que o rei fez? Ele falou para todas as parteiras, todos os homens que viessem a nascer, que elas viessem a matar cada um. Só que as parteiras não fizeram isso. Por que não fizeram isso? Com temor a Deus, porque temiam ao Deus Todo-Poderoso. E quando o rei ficou sabendo que elas não faziam isso, o rei mudou a estratégia, e o rei falou assim: então vamos colocar no cesto os que nascerem, e vamos colocar no rio. E no capítulo 2 vai dizer o nascimento de Moisés. No capítulo 2 de Êxodo vai falar a respeito do nascimento de Moisés. E Moisés nasceu, e já havia este decreto. Só que a mãe pegou e escondeu o filho. Só que não dava para esconder por muito tempo. Moisés, na faixa de uns 3 meses, não teve mais como esconder, teve que colocar no cesto e colocar no rio. E quem se encontrava lá? Quem era a menina pequena que estava lá? Era a profetisa Miriam. Miriam pequena já olhava para o seu irmão Moisés. E quando foi colocado naquele rio, ela foi até lá e ficou espiando para ver o que iria acontecer com aquele menino Moisés, porque ela no coração dela, ela cria que Deus iria levantar alguém. Deus iria levantar alguém para salvar o povo, para libertar o povo da escravidão que o povo sofria há muitos anos. Porque o rei, cheio de maldade no coração, começou a cada dia colocar mais trabalho para o povo, para que os hebreus se cansassem, não aguentassem mais e fossem morrendo naturalmente, mas não tinha como matar. Quanto mais tentavam matar, mais crescia o povo de Deus. Quanto mais tentam derrubar o povo de Deus, mais cresce. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o mesmo. E Miriam era uma criança ainda, mas uma criança obediente. E Miriam leva aquele cesto indo pela água. Mas será que vão matar o meu irmão? Será que vai acontecer isso, acontecer aquilo? Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus tem algo com alguém, quando Deus tem algo com você, se Deus tem algo comigo, pode ter certeza, fique em paz, que a tua hora de você ser glorificado vai chegar. A tua hora de ser honrado vai chegar. Nós temos que ter paciência. E esta Miriam de olho, o cesto se virou e foi parar na mão
para o povo do Egito. Glória a Deus. E foi tão interessante a inteligência dessa menina que ela correu imediatamente e perguntou para ela: você tem alguém para cuidar? Quer que eu vá chamar uma hebreia para poder cuidar, poder amamentar? E foi bem visto essa posição que a menina colocou. E a menina correu e foi chamar justamente a mãe. Você vê as coisas de Deus como se encaixam. Às vezes a gente acha que as coisas não vai dar certo, que as coisas estão indo por um caminho que não vai ter jeito. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Moisés foi cuidado, Moisés cresceu, virou homem. E no capítulo 3 vai dizer que ele teve um encontro com Deus da sarça ardente. Um encontro face a face. Vai dizer que a sarça queimava e não se apagava. Aleluia. E no 4 vai dizer que Deus enche Moisés de poder. Mesmo Moisés depois lá no final questionando e dizendo: quem sou eu para fazer essa obra? Chama outro. Mas Deus falou: é você. E ele questionou Moisés e falou: como é eu? Eu não sei falar. Eu sou falho, minha voz não sai direito. Deus fala para ele: mas quem foi que fez a boca? O ouvido? Quem foi que fez? O cego? Não fui eu? Como é difícil para mim e para você aceitar algo de Deus. É Deus que está falando. E se Ele está falando, Ele se responsabiliza. Aleluia. Muitas vezes nós recuamos, mas é Deus que está falando contigo. Não é qualquer pessoa que está falando contigo. E Deus continua a falar hoje, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua chamando homens e mulheres. Ele não muda. E Miriam estava sempre presente, porque Miriam era irmã. Mas Deus falou: tudo bem. Tudo bem. Deus tirou com Moisés para essa posição dele. Deus falou: tá bem, tudo bem. Eu vou chamar seu irmão Arão. Ele vai falar por ti. Ele vai estar sujeito a ti. E você, Moisés, sujeito a mim, porque eu quero você. É você que eu chamo. Mas tudo bem, seu irmão vai contigo. E no 5 vai Arão e vai Moisés e Arão falar com o faraó a respeito de tirar o povo, de libertar o povo. Eu quero frisar bem o nome desta mulher, Miriam, nesta noite. A profetisa, a primeira profetisa na Bíblia, Miriam. Teve outras profetisas, mas esta foi a primeira que foi decretada na Bíblia como profetisa, Miriam. E no capítulo 14, a gente avançando, o povo já estava prestes a passar o mar vermelho. O povo começa a murmurar, porque o povo vê o mar na frente. E o povo já começa a dizer: o que viemos fazer aqui, neste deserto, agora de frente para esse navio morrer? E Moisés fala: calma, que Deus vai dar vitória para nós. Vocês verão a grande vitória que Deus vai dar para nós. E Deus fala a Moisés: porque está clamando, Moisés? Muitos de nós clamamos por quê? Está lá em Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu sabes. Mas aquele momento não era mais para clamar, era para marchar. Moisés, o grande, coloca o povo para marchar. Vocês verão, coloca o povo para marchar. Não é para parar, é para continuar. Se está mandando marchar, porque é para marchar, é para continuar, não é para parar. E você está parado por quê? Encosta o teu cajado na água, e você verá o grande milagre que eu vou fazer hoje. E esse povo verá que sou eu sou o Senhor dos Exércitos. Abriu o mar para passar. Muitas vezes na minha vida e na tua, tem mar na frente, tem montanhas, tem barreiras,
Nós colocamos obstáculos, até parece que o nosso Deus tem obstáculos. É Ele quem vai na frente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós paramos de marchar quando nós olhamos para o homem. Nós somos falhos quando nós olhamos para o homem. Mas quando nós olhamos o que Deus fez por mim, por você naquela cruz, nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Jesus Cristo Nazareno, o Todo-Poderoso. E o povo passou o mar seco, sem uma gota de água. E quando o povo terminou de passar, encosta de novo passar e faz fechar e mata todo o povo de Faraó. Eu sou Deus na tua vida e continuo sendo Deus. Eu não mudei. Você pode achar que a porta se fechou na tua vida, mas Deus fala: eu abro porta. Você pode dizer que tem uma prova para fazer amanhã e não sabe como vai fazer porque não teve tempo de estudar. Deus falou: eu vou fazer, não é você. Confie em mim. Talvez você pode não se inscrever, mas Deus sabe o porquê. É Deus quem capacita, é Deus quem faz. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe o que você está necessitando, o que você está precisando, o que você está passando. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu vou te provar no decorrer de tudo que nós vamos falar nessa noite. Que hoje o culto não vai ser curto, não vai ser longo. Amém? O pastor já se assustou, mas Deus já no controle. Deus é poderoso, amados. Olha o que ele fala depois desse grande livramento. Aleluia. Glória a Deus. Depois que o povo pegou, que o povo passou o mar vermelho, o próprio Moisés levantou um cântico. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o saltarei. O cântico de Moisés. Se nós formos para Apocalipse 15, o verso 3 e o 4 vai falar do cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quando a besta foi vencida e Deus deu vitória para o povo, e o povo cantou o cântico de Moisés. Vamos para lá, Apocalipse. Aleluia. Vamos lá, nós. Apocalipse 15. Vamos ver o que fala. Vamos ficar só nas minhas palavras. O 3 agora. Apocalipse 15, 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O cântico de Moisés foi lembrado no Apocalipse, porque foi um grande livramento que Deus deu ao povo. E Miriam, a profetisa, olha o que ela fala. Então cantou, foi Moisés, o canto de Moisés. Vamos para o vídeo. Então Miriam, profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Todas as mulheres. Essa mulher era uma líder. Enquanto os homens tomavam conta dos homens, a mulher estava liderando. E quando ela viu esse grande livramento que Deus deu, ela pegou o tamborim e saiu cantando, alegre, dançando. Às vezes questionamos a dança é para Deus. A dança não dançamos para o mundo, mas nós dançamos, quando nós dançamos para o mundo, era do mundo. Hoje dançamos para Deus. Hoje, se tocamos a bateria, não é para o mundo, é para Deus. Se você toca o violão, não é para o mundo, é para Deus. São
exaltando a maravilha que Deus tem feito em nossas vidas. As mulheres foram dançando, foram tocando tamboris, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus grandes feitos. Obrigado pelos grandes livramentos, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Por isso dançamos, por isso tocamos, por isso cantamos, por isso pulamos. Por isso, glória a Deus, aleluia. Agradecimento ao nosso Deus. Estamos aqui para agradecer ao nosso Deus. Temos que ser eternos, agradecidos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas como é difícil sermos eternos agradecidos. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela continuava cantando o cântico de Moisés, na continuação. Só que no 22, o que acontece? Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul. Aí começou o deserto. Não é isso um deserto. Às vezes a gente acha que na nossa vida só vai existir um deserto. Vencemos o deserto, vai vir outro deserto. Só que se vence, Deus está sempre na frente. Aleluia! Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul. 22. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Será que nós conseguiríamos andar um dia? 3 dias não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Você vê o quanto é a luta. E a luta é constante, ela não vai parar. Porque nós temos que nos conscientizar e termos a certeza absoluta. A nossa confiança em Deus não pode murchar. A nossa esperança em Deus não pode murchar. Temos que crer que Ele vai ter sempre uma solução. Não importa o que você esteja passando, não importa o que nós estamos passando, Deus tem uma solução. Deus tem um caminho aberto para nós prosseguirmos. Deus sempre na frente, não nós na frente. Deus sempre na frente. Deus sempre ditando e nós obedecendo a Deus. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma lenha, uma madeira, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos, uma ordenação, e ali os provou. Deus sempre prepara uma situação para ver como nós iremos nos sair. Deus sempre mostra as maravilhas dele em nossas vidas. Deus manda a praga. As pragas não afetam o povo. O mar está na frente, Deus abre o mar. Deus faz sempre maravilhas, para ver se nós vamos confiar nele e murmurarmos menos. Mas como é difícil deixar de murmurar. Basta uma prova para mim começar a dizer: onde está Deus? Moisés, cadê o Deus, Moisés? Essa água não dá para beber. Não dá para consumir essa água, está amarga, nós vamos morrer aqui. Moisés falou: acabou de passar o mar. Deus vai prover. A água vai ficar doce, vai ficar docinha na boca. Sabe por quê? Porque as misericórdias de Deus não tem fim. Aleluia! Porque se a misericórdia de Deus tivesse fim, não existiria mais, não estaria nem mais aqui. Mas a palavra é fiel e verdadeira, Deus cumpre com a palavra dele. E se ele fala que elas são novas a cada manhã, porque realmente elas são. Porque senão nós seríamos consumidos faz tempo, nem aqui estaríamos, ninguém estaria mais aqui. E
falando de Miriam, dessa profetisa, se nós viajarmos, avançarmos para Números, capítulo 12, vai dizer que esta Miriam, esta profetisa, cheia do Espírito de Deus, você vê como as coisas são, amados. Não somos perfeitos. Para ser perfeito, tem que andar na presença dele. Precisamos andar sempre na presença dele. 24 horas por dia, de dia e de noite, como ele falou para Josué. Anda na minha presença e medita de dia e de noite, porque senão acontece o que aconteceu com Miriam. No capítulo 12 de Números, Miriam se ajuda com o seu irmão Arão para falar do outro irmão, de Moisés, para questionar o casamento de Moisés com a mulher cuxita. Mas na verdade, o que ela quis questionar, na verdade, é que ela falou assim: será que Deus só fala com Moisés e não fala com nós? Muitas vezes nós falamos, como o irmão aqui abriu o culto, então muitas vezes falamos para o lado. Para de olhar para o lado, olha para Cristo. E essa mulher questionou, dizendo: olha, como é que ele só fala com Moisés, com a gente não fala? Mas se esqueceu que Deus ouve tudo. Ela se juntou com o irmão para falar do outro irmão, do líder, que Deus tinha levantado como líder. Levantou questionamento. Mas a palavra vai dizer que Deus ouviu. E a palavra vai dizer que Moisés é um homem muito manso, fiel a Deus. E Deus faz um quê? Chama os três para fora da tenda. Preciso ter uma conversa com vocês. Eu, quando quero falar com alguém, com algum profeta, deixou bem claro, Arão para a menina. Eu, quando eu quero falar com algum profeta, eu falo por sonho ou por visão. Mas com este aqui é diferente. Com este aqui é diferente, Miriam e Arão. Com este aqui eu falo tete a tete, boca a boca, face a face. Este é diferente. Com os outros, em visão e em sonhos. Mas com este não. E por que falaste do meu servo Moisés? Pensaste que eu não ouço, que eu fiquei surdo, que eu envelheci? Antes de mim não existia nada, depois de mim passou a existir tudo. Eu sou Deus. Deus com letra maiúscula. Quando você vê na Bíblia Deus com letra minúscula, não é o nosso Deus, é o Deus que o mundo serve. Porque o nosso Deus é o Deus com letra maiúscula, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que salva. Esse é o nosso Deus, poderoso. E depois que ele fala, se acendeu a ira de Deus, e Miriam se encontrou leprosa. Tudo na nossa vida tem consequências. Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. Deus é maravilhoso. Meu coração me conhece. Isso é íntegro. Pessoa sincera, arrependimento sincero. Deus perdoa, Deus conhece, mas as consequências vai ter. Uma certa feita falaram assim: poxa, eu queria ser Davi. Ah, você queria ser Davi? Você tem a casa de Davi que ficou? Tem certeza que você queria ser Davi? Você queria ser Davi com aquela coroa? Porque às vezes nós queremos a coroa, as consequências não. Mas tem que pegar tudo, a coroa e as consequências. Às vezes falando coisas sem entendimento, sem refletir, sem pensar. Talvez Miriam, quando levantou isso aí, quando chamou o irmão, estava num momento fraco. Quando eu falei, eu preciso descansar no Senhor 24 horas, meditar de dia e de noite, porque quando eu paro por um tempo, o que acontece? Eu me torno presa fácil, me torno fraco, aí acaba abrindo minha boca onde não é para abrir, falo coisas que não é para falar, e esqueço que Deus está vendo tudo e Deus ouve tudo. Certa feita aqui eu falei até para a igreja, estava aqui com a minha filha, eu andava no carro e falava assim para ela, falava: eu vou te deixar aqui, até aqui eu te vi, depois, porque lá em cima está te vencendo. Aí chegou um dia, ela falou assim: pô, pai,
Aí eu fui falar outro dia, ela falou, você não falou para mim. Eu parei um pouco de falar. Eu falei, Deus falou, pode parar de falar que eu estou tomando conta, quem toma conta sou eu. Tu não pode tomar conta só até aqui. Eu lá falar quem toma sou eu. Na verdade, quem toma conta de você e dela sou eu. Glória a Deus. Enquanto você me adora, fica tranquilo, eu tomo conta dela. Enquanto você me serve, eu tomo conta da tua família. Enquanto você faz a minha vontade, eu vou salvando aquela vida que você tem orado todos os dias para te salvar e libertar do seu lar. Sabe por quê? Porque você está na minha presença, você é uma serva, um servo meu. E quando você serve a mim, você está servindo ao Deus que tudo pode. E se você serve a mim, pode ter certeza, eu vou te honrar. Ele honra. Esse Deus, ele é fiel, amado. Ele falou que ele seria com a casa de Eli perpetuamente. Deus, ele falou que ele seria com a casa de Eli perpetuamente. Está lá em 1 Samuel, se me fala a memória. Mas só o que acontece? Eli não foi com Deus até o final. Viu coisas e não corrigiu. E Deus falou o quê? Longe de mim tal coisa. Eu honro aqueles que me honram. Aqueles que me desprezam, infelizmente vão ser desprezados. Você vê que Deus honra aquele que honra Ele. E Miriam ficou leprosa no capítulo 12 de Números. E se nós continuarmos a leitura que eu estava em Êxodo 15, 26, Deus, quando deixa a água boa para consumo, o povo beber, ficar satisfeito, beber bastante e ficar satisfeito, Deus aproveita a oportunidade e ordena algo para eles, para provar eles. No 26 ele vai dizer assim: ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se ouvires atento a voz de quem? Do Senhor. Nem está atento a ouvir a voz do teu vizinho da tua casa, na esquerda e na direita, nem o vizinho da frente, nem o de trás. Se estiver atento a ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, não reto o que eu acho. Ele vai falar para Isaías 55, os pensamentos dele não são nossos pensamentos, e os caminhos dele não são nossos. Ele fala que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos dele melhores que os nossos. Aleluia. E ele continua: e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Tem que estar atento. Palavra do Senhor, ficar atento para receber, senão perde a bênção. A igreja de Berea está sempre atenta. Paulo pregava, o povo estava atento, estava cochilando e dormindo, porque senão perde a bênção. Inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os teus estatutos. Não mandou guardar só metade, ou guarda só um pouquinho. Manda guardar todos. Aí talvez você fale: poxa, como é que eu vou guardar todos? Está difícil eu guardar uma coisa só. É por isso que eu preciso todo dia meditar. Todo dia. Todo dia eu preciso mergulhar. Porque se eu ficar nas águas rasas, que nem Ezequiel fala, 47, não vai dar. Se eu ficar só olhando os pés, leve, não vai dar. E se eu chegar mais um pouquinho também, não vai dar. Para ficar aqui no joelho também não dá. Porque até o joelho eu estou conseguindo andar. Quando chegar nos lombos, as coisas já vão começar a ficar mais pesadas, né? Nós vamos andar com dificuldade. Aí quando a gente vê que não dá mais, é quando a gente mergulhar em si, Deus fala: agora sim. Agora você está por completo para mim. E guardarem todos os seus estatutos. Aí ele vai falar: nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Vai ver que com Miriam aconteceu o quê? Ela estava nas águas, só que ela saiu. Eu preciso estar sempre cheio. Cheio de Cristo, não cheio do mundo. Aleluia. Eu preciso estar sempre cheio de Jesus Cristo Nazareno. Cheio dele. Para que eu não venha tropeçar e cair. Porque a partir do momento, hoje eu estou cheio. Eu estou cheio.
Glória a Deus. Continua enchendo mais. Deixa transbordar. Deixa as coisas acontecerem. Mas Miriam não deixou transbordar. Não deixou encher. Encheu, estava cheia, achou que estava bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. O inimigo está ao redor, torcendo para que nós venhamos falhar em alguma coisa. E aí Deus fez o que? Deixou ela leprosa. Se guardar pelos seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. E ali o próprio Deus foi lá e colocou uma enfermidade nela. E o próprio Arão foi interceder e falou para Moisés: Moisés, intercede lá com Deus, porque eu não vai tentar falar. Vai ter que ser você. Eu estou aqui para te ajudar. Quem fala até é você, então você que resolva com ele. Ah, nossa irmã, como é que ficou? E Moisés, cheio de compaixão, cheio de amor, intercedeu. Porque a própria palavra vai dizer que Moisés era um homem manso. Talvez você possa até estar lembrando e dizer assim: poxa, mas Moisés matou lá no Egito. Mas ali foi uma situação que aconteceu de Moisés, em que o egípcio estava maltratando o hebreu. E aí ele foi lá, matou e correu e fugiu. Ali foi um acontecimento à parte. E às vezes nós nos agarramos a certas coisas da Bíblia e não olhamos o contexto do que acontece antes e depois. Me agarra uma coisa e fica aquela coisa não assim. Eu preciso ler o contexto, todo o contexto, para saber o que realmente aconteceu, o que realmente está acontecendo. E ali vai dizer o quê? E Arão fala para Moisés, Moisés ora a Deus, e Deus cura ela. Porque esse Deus que te fere, ele cura também. Porque se ele te feriu, se ele está te ferindo por alguma coisa você está fazendo contra a vontade dele. Mas se achegue novamente a ele, se estiver acontecendo isso, que ele é um Deus fiel, justo e verdadeiro para conosco. Ele ouve a nossa oração. Porque Isaías 59 vai falar do que separa nós dele é o pecado. É quando nós deixamos a ele, porque ele nunca nos deixa. Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre na mesma posição. Ele não muda. Nós é que vamos nos afastando dele. Ele continua ali. Vem filho, vem filha minha. Eu te amo. Ele continua na mesma posição. Mas para isso Deus fala para Moisés, ela vai ter que ficar fora do arraial. Não é assim, vou curar, já está tudo resolvido, não. Vai ficar fora e vai. E você vê o quanto o povo ouviu também a voz de Moisés. Não tem que esperar para dar para sair daqui, não. Não tem que esperar por Miriam. Ou Miriam. Não tem que esperar por ela. Vai ficar 7 dias fora do arraial. Quando ela voltar, a gente segue viagem. E a própria palavra, lá na frente, aqui é o capítulo 12, no capítulo 20, vai dizer que Miriam morre. Encerrou, foi curado, caminhou, morreu, chegou a hora. Foi. Você vê o quanto que Moisés fica triste com a morte da irmã. O quanto ele fica triste e perde a bênção dele de entrar na terra prometida. Você vê o quanto se cadeia algo. Às vezes dentro de nossas casas acontece com uma pessoa, essa pessoa passa para outra, não vai nem se entender uma coisa lá na frente. Moisés perde a bênção por quê? Porque acontece de novo e o que? O povo está com sede. Por isso que Jesus falou: bebe da minha água. Aleluia. Se bebesse da minha água, parava de murmurar. Aí chega no capítulo 20, o povo começa a dizer: cadê a água? Cadê a água? Aí Deus fala para Moisés: tá bom, Moisés, vamos lá. Vai lá na rocha, fala com a rocha, fala com a rocha. Mas Moisés obedeceu a Deus e não falou com a rocha. Antes pegou lá e bateu logo 2 vezes na rocha. Aí já jogou água para o povo. Mas porque na ira, nós perdemos a nossa bênção, porque muitas vezes estamos na ira. Talvez não seja nem por nós, mas seja pelos outros. Acha que foi fácil na vida desses homens? Não vai ser fácil na nossa também.
Porque Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Continua, persevera, não para. Moisés desistiu? Não. Parou? Não. Mas infelizmente perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Porque perdeu a irmã, estava triste, o povo murmurando tudo no ouvido. Imagina, você está passando por uma situação e vê um monte de gente murmurando no seu ouvido. E era uma multidão, não era um, nem dois, nem cinco, nem 10, nem 50, nem 100. Era uma multidão, transportando aquela multidão de povos. Mas nós somos seres humanos de carne e osso, somos falhos e fracos. Mas eu quero deixar para você nessa noite: não deixe de estar na presença de Deus. Se você errou, se você falhou, se fez alguma coisa, se arrependa. Nem falou aqui no louvor. Arrependei-vos. Eu preciso me arrepender. Se tenho feito algo, mas jamais deixar a presença de Deus, porque Deus não tem culpa de nada. O que Deus quer de mim e de você, amado, é que esteja com Ele. Olhe para Ele, esse Deus pede. Olha para mim, olha para os meus mandamentos. Olha lá, eu só quero algo de bom para você. Quando Deus deixou com Moisés, em Êxodo 20, os mandamentos: não roubará, não matará, não honra teu pai, tua mãe. É para o nosso mal? Claro que não. É para o nosso bem. Mas muitas vezes questionamos, não queremos a verdade de Deus. Muitas vezes ficamos só mentindo no mundo. Ficamos muitas vezes só mentindo no mundo. Nós temos que ficar com a verdade de Deus, todo que doer. Temos que viver a verdade de Deus. Amém, amados? Olha o 27, o que acontece? Eu estou quase encerrando. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Você vê o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso. Você pode estar passando pela dificuldade agora, mas vai chegar lá na frente, você vai ver que vai ter água fresca para você, vai ter uma tenda armada para você. Deus sempre cuidou do seu povo. No deserto, uma nuvem, aquele calor escaldante, uma nuvem para o povo caminhar durante o dia, porque você não aguenta caminhar no deserto daquele no sol quente. Deus sempre a nuvem. A irmã ministrou aqui, a missionária, falando sobre isso. Muitas vezes nós queremos o que? A nuvem, segue a nuvem saiu, sai junto. Mas não, muitas vezes a nuvem sai e eu fico lá. E muitas vezes é para me ficar, eu saio, me deixar a nuvem. Não. É para seguir a nuvem de Jesus. E quando Deus falar para você, falar mesmo para bater. Se Deus falou para você, vai lá e fale. É para você falar, não é para ser ignorante. Porque se você for ignorante, vai ter consequências. Às vezes Deus fala, vai lá e fala com ela, vai lá e fala com ele. Falar é conversar, é dialogar. Não é ser ignorante. Ali Moisés agiu de uma forma, perdeu a bênção dele. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção por ignorância também. Que o Senhor nos ajude, amado. O Senhor continue a nos ajudar. O Senhor continua a falar conosco, nos dando a direção. E nós jamais vamos deixar esse Deus. Estejamos sempre atentos a ouvir a voz dele, o que ele fala para nós. Que nós venhamos a pedir, se não temos discernimento, para saber se é a voz de Deus ou se é a voz do mundo, se é a voz de Satanás. Temos que ter esse discernimento. Amém, amados? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amados, o próprio livro de Miqueias vai lembrar de Miriam. Miqueias 6,4 vai lembrar de quem? Vai lembrar de Moisés, vai lembrar de Arão, vai lembrar de Miriam, que libertou o povo do Egito, debaixo da obediência de Deus.
libertaram todo aquele povo. Nós devemos ser um povo obediente a Deus. E se nós viemos a cair, ou fazer algo que nos agradou a Deus, nós devemos nos arrependermos e continuar em frente. Desistir jamais. Desistir jamais. Porque quando nós não desistimos, a vitória vem. A vitória vem. Creia nisso. Creia no poder que há no Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém, amados? Vamos orar.